sejam todos bem-vindos, você que está em casa, que estará também acompanhando esta mensagem, com toda certeza você também será agraciado pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu tenho a certeza que o nome do Senhor será glorificado sobre a sua vida também, você que está aí tão distante, tão longe, e que esta mensagem, se você crê, esta mensagem ela pode mudar a sua vida. Você vai ser um cristão autêntico, vai ter uma essência de Deus, e pode ter certeza que quando você ouve a palavra de Deus e deixa ela habitar no seu coração, pode ter a certeza que as promessas de Deus, elas vão acontecer sobre a sua vida e também sobre a minha vida. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, Deus abençoe também todos os irmãos que estão aqui conosco. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 a seguir da palavra do Senhor, está escrita: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará, guarda esta palavra, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós, olha isso aqui interessante, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Uma pergunta, e ele responde, não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois, numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fuge da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Diga-se, Senhor Jesus, fale conosco através da sua palavra. Fiquem à vontade, não feche a sua Bíblia, deixe a sua Bíblia aberta para você acompanhar, para você meditar. Os irmãos que estão em casa também, você fique com a sua Bíblia aberta. Lembrando que os irmãos, daqui a pouquinho, nós vamos estar orando aí com vocês. Nós estamos no propósito de segunda a quinta-feira, segunda a sexta-feira, pela manhã, das 6:30 da manhã às 7, e das 22h30 às 23. A igreja que está todo mundo orando. Diz que está todo mundo orando, que ninguém quer perder nenhum dia de oração. E vocês também que estão em casa, com toda certeza, se você orar conosco, você será ricamente abençoado por Deus. A gente precisa se voltar à palavra do Senhor. Então Paulo está dizendo na última semana sobre o quê? O problema interpessoal. Se você emprestou dinheiro, meu filho, olha, se você não recebeu mais, deixa quieto, nem procura um juiz. Paulo está dizendo isso. Você tem que sofrer o dano. E Paulo também está dizendo sobre essa igreja, que tinha aquele que era de Paulo, nós só estamos aqui por conta de Paulo, nós só estamos aqui por conta de Cefas, nós só estamos aqui por conta de Apolo, e Paulo também está dizendo, está Cristo dividido? Então a palavra do Senhor, ela nos alerta sobre o quê? Algo que Deus não tem se alegrado na presença dele. Aí Paulo vem hoje com outro tema totalmente diferente, na segunda parte, sobre o quê? O problema das paixões intrapessoais.
Paulo ele entra com outra informação. Paulo ele sai de um problema interpessoal que ele estava abordando, agora ele fala sobre as paixões. E Paulo está orientando essa igreja. Paulo ele passa aqui dos processos legais para o relaxamento sexual e das contendas interpessoais para as paixões intrapessoais. Se nós meditar, se nós conferir o que Paulo está orientando, a igreja de Corinto, ela de uma certa forma acreditava numa liberdade. Mas a liberdade o quê? A qual ela não tinha esse controle. Sabe qual é o perigo da igreja às vezes? De você ensinar para ela uma liberdade. Você ensinar uma liberdade para ela, às vezes ela é escrava, se encontra talvez vivendo em um legalismo, mas aí você vem, mostra para a igreja sobre uma liberdade, só que as pessoas não entendem essa liberdade. Não consegue compreender. Então um escritor chamado Mark Bubeck, ele escreveu em seu livro Avivamento Satânico, que estamos vivendo uma revitalização, ou seja, uma ação da velha e decadente moralidade do mundo antigo. Ele escreve nesse livro, eu achei muito interessante, lá na década de 1960, diz ele, houve uma guinada vertiginosa no campo da pureza moral no mundo. Eu não era desse período, mas quem viveu em 1960 sabe melhor do que eu. Um grupo de cantores de Liverpool tiveram uma grande influência nessa revolução. Um grupo de cantores, eram 4 rapazes, talvez nenhum grupo humano tenha tanto influenciado mais o pensamento da juventude, daquele período a qual se encontrava o ocidental, do que esses 4 cantores. Eles influenciaram, assim era essa igreja. Olha, eu nunca vi uma igreja tão problemática, que gostava de pecado e aplaudia o pecado, como a igreja de Corinto. E hoje nós vivemos a mesma coisa. Quando se vê o pecado, as pessoas aplaudem. Quando se vê algo de errado, as pessoas estão concordando. Por quê? Porque não tem discernimento, não consegue entender a palavra do Senhor. Então começa ali o quê? Com eles uma estreita relação entre o rock e sexo, entre o misticismo e drogas, ali em 1960, um movimento hippie que se incumbiu de divulgar e espalhar essa revolução para aquele mundo inteiro. E essa juventude, ela estava revoltada, igual a juventude hoje. Se nós analisar, é a mesma coisa. A juventude desse período de 1960 estava revoltada e vivendo uma grande ressaca. Por quê? Porque os pais estavam partindo para um campo de trabalho, querendo ali se enriquecer, encantados com os bens de consumo, e já não tinha mais tempo para os seus filhos. Não tinha tempo. Os filhos às vezes tinham os presentes, mas não tinha a presença do pai. E ali esses cantores, eles influenciaram de que forma? Com drogas, sexo. E assim esses cantores conseguiram influenciar muitas pessoas naquele período. Então os pais tentaram substituir presença por presentes, tentaram tapar a brecha da ausência com bugiganga eletrônicas, e os pais então cobriram os filhos de ricos presentes, mas não preencheram o vazio da presença. E essa geração profundamente desencantada com a vida, ela mergulhou nas drogas, no sexo, no rock, e ela se perdeu. E ainda hoje nós estamos vivendo o drama dessa ressaca, dessa sociedade decadente moralmente. Ainda hoje nós vivemos essa ressaca. Pastor, o porquê que o Senhor está trazendo sobre isso? Porque à luz das Escrituras, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 ao 20, podemos aprender essas mesmas lições. Nós podemos aprender o que o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Corinto. Vejamos aqui as 2 premissas, o conteúdo que sustentava a permissividade dos coríntios. Olha o versículo 12, olha o versículo 13, para você ter uma ideia, o que Paulo está dizendo. Olha só: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma.
Olha o versículo 13. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Ponto e vírgula. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. A primeira premissa aqui que a igreja de Corinto tinha era o quê? Todas as coisas me são lícitas. A gente precisa entender, às vezes, na Bíblia, que existe ponto, existe vírgula, e às vezes nós esquecemos do ponto e vírgula. Às vezes nós queremos se alimentar só daquilo que nos convém. Às vezes nós queremos observar só aquilo que é bom para mim, é do meu agrado. E Paulo está dizendo aqui que esta igreja, ela tinha essa primeira premissa, o quê? Que todas as coisas me são lícitas. Olha só, tudo eu posso fazer. Está escrito nas Escrituras que todas as coisas me são lícitas. Então, na cidade de Corinto, eles defendiam o quê? Uma liberdade total. Eles defendiam essa liberdade total, irrestrita, incondicional, e eles transformaram, então, a liberdade em uma vida devassa, uma vida de libertinagem. Então, eles tinham na sua mente, no seu coração, todas as coisas me são lícitas. Eles só gostavam dessa parte. Eles esqueciam do versículo, o restante do versículo. Todas as coisas me são lícitas, eu posso viver do jeito que eu quero. Já viu as pessoas às vezes falam, eu aprendi assim, eu quero crescer assim. Isso seja para o legalismo, seja para uma vida devassa, não importa. O importante é a gente entender qual é a liberdade que nós temos. Qual é a liberdade que nós temos referente à palavra de Deus? Qual é a liberdade que eu e você tem conforme as Escrituras? Então Paulo, ele coloca uma adversativa. Paulo coloca essa adversativa dizendo, ele usa o quê? Um mas ou um porém. Se nós observar aí nas Escrituras, se nós observar conforme a palavra, preste atenção lá, todas as coisas me são lícitas, vírgula, mas, porém, entretanto, contudo, todavia, depende como você vai ler, como você quer colocar. Paulo então está dizendo o quê? Que porque para a sociedade, para a igreja de Corinto, todas as coisas eram lícitas, que eles poderiam viver uma vida tranquila, que eles poderiam até mesmo, porque eles gostavam de aplaudir o pecado. Sim, essa igreja de Corinto não podia ver o pecado, que eles, nós queremos é mais pecado mesmo, é assim que nós gostamos. E se nós analisar, é o que acontece nos dias atuais. Quanto mais pecado, mais nós queremos, mais nós gostamos, nós apoiamos o pecado, nós queremos mais ainda o pecado. Então aquela igreja não tinha limites. Era uma igreja sem limite, era uma igreja sem discernimento. Eles chegaram a aplaudir o pecado de incesto e se jactaram dessa posição permissiva. Ou seja, a lei que regia a vida deles é proibido proibir. Olha só, se nós observar, traz para os dias atuais, traz para a familiar que nós vivemos, é proibido proibir. Ou seja, nós aceitamos às vezes muitas coisas que não está certo. Nós aplaudimos às vezes e nós gostamos, meu Deus, como nós gostamos de uma fumaça. Como a igreja moderna, contemporânea, gosta às vezes, meus irmãos, de aplaudir o pecado que eu falo seja, independente qual seja. Como Paulo está dizendo sobre a prostituição, tem muita gente que usa tantas coisas. Paulo está falando sobre o quê? Sobre os membros, sobre o nosso corpo. E nós podemos usar o nosso corpo para tanto pecado. A gente peca, e Paulo então está trazendo o quê? Que essa igreja não tinha limites. Eles consideravam todas as coisas indistintamente como lícitas. Ou seja, sem nenhuma restrição. Não coloque restrição. Se colocar restrição não está certo. Se você colocar restrição, eu vou para outra igreja. Se colocar uma restrição na minha vida, eu saio da igreja, eu vou processar o pastor. Se colocar uma restrição na minha vida, eu não estou de acordo. Assim vivia essa igreja. Assim se encontrava essa igreja, a igreja de Corinto. Então eles não suportavam restrições, leis ou proibições ao perigo, ao reclamar às vezes a sua liberdade cristã. Há um perigo. Quando nós reclamamos dessa liberdade, o homem pode colocar-se na escravidão das coisas às vezes que pratica. Por quê? Porque não tem o equilíbrio.
não consegue observar uma vida, às vezes, de legalismo. Tem pessoas, eu sempre falo isso, que tem gente, às vezes, que não sabe comer. Ele vive uma vida de legalismo, e quando chega a ter uma vida de liberdade, ele fala, meu Deus, agora sim, agora eu posso tudo. Não, nunca foi falado na Bíblia que pode tudo. Eu preciso ter o discernimento, até na onde eu posso ir, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer, como eu devo viver, o meu corpo, será que o que eu estou fazendo está glorificando a Jesus? Será que é aquilo que eu estou fazendo, e era isso que Paulo estava falando, será que aquilo que eu faço na minha vida glorifica o Senhor? E era isso que Paulo estava questionando, e a segunda premissa deles era, o alimento era para o estômago, assim como o sexo era para o corpo. Só observar nas Escrituras, no versículo 13, olha só, eu vou ler em outra versão, outro vai dizer, o alimento existe para o estômago, e o estômago existe para o alimento, sim, mas Deus acabará com os dois vai acabar. Paulo está ensinando, Paulo está orientando, aí ele fala, continuando, o nosso corpo não existe para praticar a imoralidade, mas para servir o Senhor, e o Senhor cuida do nosso corpo. Olha as palavras de Paulo, olha como Paulo está orientando, olha como Paulo está nos ensinando. Os coríntios aqui pensavam que assim como a apetite é natural e o corpo precisa sim do alimento, essa igreja começou a interpretar que também o sexo era um desejo natural e precisava ser satisfeito. Essa igreja tinha esse pensamento. Para eles, uma pessoa não podia reprimir, ou seja, não podia se manifestar seus apetites sexuais de forma nenhuma. Então eles entendiam que assim como o alimento que era preparado para o estômago, o corpo era preparado para o sexo. Assim essa igreja interpretava. Então dessa maneira eles não deveriam ter quaisquer restrições. Esse era o pensamento deles, e eles aplaudiam. Eles queriam viver dessa maneira, porém o corpo, Paulo está dizendo que não era para o sexo. Paulo está ensinando, o corpo é para o Senhor e não para a prostituição. A partir de quando eu me coloco com Cristo, o meu corpo já não é mais meu. O meu corpo é do Senhor. Seja corpo, seja língua, seja os olhos, seja minha boca. Ou seja, se outrora eu gostava tanto de usar minha língua para falar dos outros, Paulo não está falando sobre isso. Falou antes sobre contenda, falou sobre fermentação. Mas se eu usava tanto a minha língua para falar mal dos outros, agora a minha língua será o quê? Para pregar o evangelho, para falar as coisas que edificam. E as coisas que edificam, a gente às vezes não utiliza. Às vezes a gente fica quieto. Quando se faz uma coisa boa, às vezes, nós não falamos, aí nós guardamos, e aí a gente gosta de ir para os textinhos bíblicos e fala, o que a mão direita faz, a esquerda não pode saber. A gente gosta de utilizar esses versículos bíblicos, por quê? Porque é uma coisa boa, mas aquilo que fermenta, rebelião, ou seja, contenda, aí as pessoas amam isso. E aí as pessoas ficam, eu quero mais ainda, eu quero mais. E ama às vezes aquilo que não agrada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o corpo, Paulo está dizendo que não é para o sexo. O corpo é para o Senhor e não para a prostituição. O corpo é para o Senhor e não para a impureza. Ei, não há então entre o corpo e os desejos sensuais conexão com o que há entre o estômago e o alimento. Não há. Não tem conexão. Paulo está dizendo, em vez disso, a conexão é entre o corpo e o Senhor. Será que o nosso corpo tem sido para glorificar a Cristo? Será que as nossas atitudes, os nossos membros, se outrora você usava a sua mão para fumar um cigarro, ou sei lá, usar outras coisas, se outrora você usava o seu estômago para se alimentar de algo que não agradava ao Senhor, se outrora você usava o seu corpo que não trazia edificação, porque às vezes a gente tem um costume dizendo, às vezes as pessoas lá do mundo falam assim, não, eu fumo porque não importa, eu vou morrer mesmo.
por isso que eu fumo, eu vou fumar porque eu vou morrer, ou seja, mas eu estou prejudicando o corpo que é de quem? É de Cristo. Esse corpo, a partir de quando eu coloco ao Senhor, já não é mais meu, esse corpo é de Cristo. O que eu e você precisa usar o nosso corpo é para o Senhor. Então Paulo, ele ensina que o sexo é uma benção, mas pode se tornar uma maldição na nossa vida. Ela é uma benção dentro do casamento, mas um sério problema fora do casamento. Paulo está instruindo, Paulo está nos ensinando. Então vejamos as premissas verdadeiras que desafiam a santidade do sexo, no versículo 12 ao versículo 20, Paulo vai ensinando, Paulo vai demonstrando para cada um de nós, vai nos aconselhando. A primeira delas é o quê? É o compromisso da Trindade com o nosso corpo. Eu e você tem um compromisso. Eu e você tem um compromisso com o nosso corpo, para o Pai, Filho e Espírito Santo, e isso é uma coisa fantástica para mim e para você. Paulo diz que o próprio Deus está comprometido com o nosso corpo, porque Deus criou o corpo, também vai o ressuscitar, o corpo. Se o alimento não vai ressuscitar, mas o nosso corpo vai. Paulo está ensinando isso para nós. Então o nosso corpo vai prestar conta. Ei, o que eu quero que você entenda é, se você não cuida do seu corpinho, meu irmão, minha irmã, você está perdido. Você vai prestar conta para Deus. Se você acha que não deve cuidar do corpo, está enganado. É necessário cuidar desse corpinho. Tem que cuidar desse corpinho perante Deus. Por quê? Porque naquele dia vamos prestar conta para Jesus do nosso corpinho. Não é só da nossa alma. Tem gente que pensa às vezes que a vida cristã é só jejuar. Jejua 2 dias, 3 dias direto. E o que acontece? Talvez nos seus 20 anos está tudo tranquilo, 25, 30, 40, está tudo tranquilo. Mas um dia ele vai ter uns 70 anos. E quando tiver os 70 anos, o que vai acontecer? O seu rim não vai funcionar mais. Por quê? Porque lá atrás ele não vigiou. Jejuava 2, 3 dias, a sua mente, pode observar isso, a ciência fala, os médicos falam, uma pessoa às vezes que jejua muito, a sua mente, você fica, meio bobo, você perde a noção das coisas. Você tem que ter esse equilíbrio, saber como jejuar, e isso também glorifica a Cristo. Eu preciso saber qual é o tempo que eu vou jejuar. Não adianta jejuar 2, 3 dias, e amanhã depois a nossa mente está esquecida, a gente está andando na rua, atravessando na frente do carro, e o carro vai passar por cima de nós. Por quê? Porque nós estamos meio bobinhos. E nós precisamos ter a vigilância, cuidar. Paulo está falando nesse texto sobre o corpo, a importância de nós cuidar do nosso corpinho. Cuida desse corpinho, meu irmão, minha irmã, é isso que Paulo está dizendo, esse é o nosso compromisso. O corpo, ele é tão importante para Deus que ele vai ressuscitá-lo. Ele irá ressuscitá-lo. Esse corpo, ele tem uma origem maravilhosa, pois Deus o criou, e terá um fim glorioso, pois Deus o ressuscitará. Seja sincero, você usa seus dedos, a sua mão, você usa o seu braço, você usa a sua língua, você usa a sua boca, você usa todo o seu corpinho para glorificar a Cristo? Você usa? Você usa? Será que nós usamos o nosso corpinho para glorificar ao Senhor? Um dedo, se você faz assim para alguém, olha como que você está usando o dedo. Em vez de fazer isso, faça assim, serve. Em vez de apontar com o seu dedinho, vai lá e estende as mãos para aquela pessoa. Deus vai nos cobrar. Deus irá cobrar a cada um de nós. Então o corpo, ele é importante. Paulo diz também que Jesus Cristo comprou e remiu o nosso corpo. Veja comigo, versículo 15 ao 18, leia comigo, olha só, não sabeis vós, versículo 15, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Está aí escrito, está nas escrituras, o nosso corpinho, Paulo dizendo, e ele continua, tomarei, pois, os membros de Cristo, e faloeis membros de uma meretriz? E ele fala, não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, 2 numa só carne. Mas o que se ajunta, olha aí ele dizendo no versículo 17, mas o que se ajunta com o Senhor
é o mesmo Espírito. Devemos se juntar ao Senhor, devemos se juntar ao nosso Cristo, devemos se juntar ao nosso Deus. Esse corpo agora, esse corpinho, não pertence mais a nós. Não me pertence, pertence a Jesus. O meu corpo pertence a Cristo. Os membros do nosso corpo estão ligados a Cristo. O seu corpo é membro de Cristo. Nós devemos glorificar ao Senhor, e isso Paulo estava trazendo para esta igreja. Paulo estava ensinando para essa igreja, dando ali os conselhos que deveria usar o corpo para glorificar ao Senhor. Porém, Paulo ele conclui dizendo que o Espírito Santo habita nesse corpo. Olha lá o versículo 19, olha lá, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Está aí, bem simples. Se você acha que Deus vai habitar de qualquer forma? Não vai. Para Deus habitar, por isso o grande cuidado que nós temos que ter, principalmente nos dias atuais, até com a rede social. Para que nós utilizamos o nosso corpo? Para quê? Seja para sensualidade, seja para prostituição, seja talvez para criticar alguém, seja talvez para fazer um vídeo de alguém, não importa. Será que o nosso corpo tem glorificado ao Senhor? Será que o nosso corpinho tem glorificado a Cristo? E Paulo está orientando sobre isso. Nosso corpo, ele é o templo vivo do Espírito Santo, o lugar santíssimo, onde a glória de Deus se manifesta. Irmãos, Deus não vai habitar em qualquer corpo. Deus não habita em um corpo onde as pessoas vivem criticando, vivem apontando, vivem fazendo algo que não agrada a Deus de maneira nenhuma. Aonde eu e você estivermos, somos portadores do Espírito Santo, templos em que apraz a Deus habitar, e isso deve eliminar toda forma de conduta que não seja apropriada para o templo de Deus. Eu preciso ter esse cuidado, eu preciso analisar, será que isso que eu estou fazendo com a minha mão, com essa chave, está glorificando ao Senhor? Será que está glorificando? Por quê? Porque a minha mão vai pegar essa chave, e se pegar essa chave, será que vai glorificar ao Senhor? Será que vai glorificar a Cristo? Em síntese, Paulo nos ensina que Deus Pai criou o nosso corpo e vai ressuscitá-lo. As Escrituras estão dizendo, o nosso corpo, ele tem um começo e fim glorioso, ele tem. O nosso corpo, Paulo chega a dizer, lá na frente, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, ele diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Eu preciso usar o meu corpo para glorificar a Cristo, eu preciso ter a sabedoria. A segunda grande verdade que Paulo destaca aqui, é o elevado propósito divino para o nosso corpo. Qual é o propósito? Qual é esse propósito? O propósito do corpo no Senhor. Olha o que Paulo está dizendo, voltando lá no versículo 13, o corpo não é para a impureza, vírgula, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Paulo está orientando. Pode observar, nós perseveramos o nosso corpo no nosso trabalho, nós perseveramos com o nosso corpo na escola, nós perseveramos com o nosso corpinho em todo lugar, mas nós não perseveramos com o nosso corpo para Cristo. Às vezes nós colocamos obstáculos. Uma certa pessoa, um outro dia, comentou conosco assim, que só iria fazer a obra de Deus depois que tirasse carteira de motorista, porque essa pessoa não queria depender de ninguém. Sabe de uma coisa? Eu estou pregando a palavra do Senhor, e eu não quero pedir carona, eu estou cansado dessa vida, eu só vou fazer a obra de Deus depois que tirar a carteira. E ela foi fazer um propósito.
foi fazer oração, foi fazer jejum, foi clamar a Deus, foi buscar o Senhor. Senhor, eu só vou fazer a sua obra depois que o Senhor me dá a carteira. Estou esperando a carteira. E Jesus falou: e você precisa da carteira para fazer minha obra? Eu não te dei 2 pés para você andar, caminhar? Eu não te dei 2 pernas para você andar? Ei, as nossas pernas são parte do corpo de Cristo. Nós precisamos utilizar os nossos membros, então não há desculpa. Essa pessoa não tinha desculpa para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o propósito do corpo, Paulo está afirmando que não é para a impureza, mas sim para glorificar, para servir ao Senhor. E a ressurreição do corpo no Senhor, olha o versículo 14, ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Nós seremos ressuscitados. Esse corpinho está achando que o corpinho não vai levantar? Se você partiu antes, meu filho, o seu corpinho vai levantar. O nosso corpo vai prestar contas para Jesus também. Não é só a alma não, o nosso corpo também. Prestaremos conta para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a interação do corpo com o Senhor, conforme está escrito no versículo 15 ao versículo 17, o nosso corpo é membro de Cristo, e você não pode unir um membro de Cristo a uma meretriz. Você não pode, eu não posso, só o pensar nisso já é uma blasfêmia. Só de pensar, então, se o seu corpo é membro de Cristo, e se você se entrega à impureza, à prostituição, você está juntando Cristo à prostituição. E Cristo não está nesse negócio. Cristo está longe, isso é uma blasfêmia. Os nossos corpos são membros de Cristo, não podemos unir o corpo de Cristo à impureza. Os que se unem ao Senhor se tornam um só espírito com Ele. Então, quando nós se unimos, quando nós se juntamos ao Senhor, nós precisamos falar a mesma língua. Nós precisamos viver com o mesmo propósito. E qual é o propósito, meus irmãos? Glorificar ao Senhor. Se não glorifica ao Senhor, cai fora. Se não glorifica a Cristo, irmãos, cai fora. Paulo está orientando a habitação do corpo pelo Senhor. Olha o versículo 19, ele dizendo, eu vou ler em outra versão para ficar mais fácil, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês, lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Não pertencemos mais a nós. Outrora, quando você usava o seu corpinho, sei lá, praticava tanta coisa aí fora, mas agora vem para Jesus, e aí? Vai usar o corpo para Cristo. É necessário usar o corpo para o Senhor. O seu corpo, ele é santuário do Espírito, e tudo que não é digno do santuário de Deus, não é digno do seu corpo. Não é, irmão, não importa, não importa. Paulo está dizendo que essa igreja tinha uma grande dificuldade. Era uma igreja que gostava de fermentar, era uma igreja que disputava, era uma igreja que falava assim, nós queremos o pastor X, o pastor Paulo, o senhor vai ser o nosso pastor aqui, nós só aceitamos o senhor porque o senhor é o fundador. Não, peraí, não, nós não aceitamos, eu quero o pastor Pedro. Sabe por quê? Porque pastor Pedro faz milagre, expulsa bichinho para nós, e se o pastor Pedro sair daqui, acabou a obra. Não, está Cristo dividido. Essa igreja era uma igreja dividida. Ainda bem que a igreja atual não está dividida. Ainda bem que nós vivemos hoje, meu Deus, nós vivemos na melhor época de igreja brasileira. A melhor época estamos vivendo hoje. Eu nunca vi uma igreja tão unida como a do atual, a que nós vivemos hoje. Estou falando de igreja brasileira, tá? Não estou falando de nenhuma placa. Eu nunca vi uma igreja tão atual, tão unida como essa brasileira hoje, que glorifica a Cristo a todo instante, que tem glorificado ao Senhor, que está unida com o mesmo propósito de tirar aquelas vidas que estão nas drogas, na prostituição e no crime, e trazer para a casa do Deus. Eu nunca vi. Confesso para vocês que eu nunca vi. E Paulo está dizendo que nós precisamos usar o nosso corpo para glorificar ao Senhor,
para glorificar ao nosso Cristo. Tudo aquilo que não é digno, meus irmãos, não agrada o Senhor. Somos a morada de Deus. Você já imaginou Deus dizendo, esse Criador, o que criou todas as coisas, criou os céus, criou a terra, me criou e fala assim, eu habito em você. Já imaginou isso? Jesus dizendo que habita em nós. Aí eu pergunto, porque hoje nós vivemos uma geração que parece que Deus está habitando todo mundo. Deus está sendo com esse homem, Deus está sendo com essa mulher, Deus está sendo. E aí vive um grupo por um lado, um outro grupo por outro, todo mundo dividido. E não agrada o Senhor. Não tem. Será que Deus está nesse negócio? Será que Deus está habitando em qualquer lugar? Deus não está dividido, irmãos. Ei, qualquer divisão, Deus, sabe o que precisa a igreja brasileira? A igreja brasileira se colocar, se prostrar, orar. Quando você convida uma igreja brasileira para orar, não dá para orar, pastor. Não tem tempo. E se orar, está até orando para o diabo ser abençoado ainda. Isso que eu fico admirado. Meu Deus do céu. Você convida, vamos orar, irmãos, e aí dorme, ronca e dorme orando, e quando vai ver, está com o joelho doendo, já acordou no outro dia. A igreja não ora. As pessoas querem resolver as coisas na força. Eu nunca vi na Bíblia ser resolvido nada na força. Quando Moisés errou, isso é bíblico, quando Moisés errou, Arão e Miriam se juntou, falou, vamos tirar ele agora do poder, porque ele errou. Aí saiu o Criador. Como que é o negócio? Quem falou que é para tirar ele? Eu não mandei tirar. Com vocês eu falo com revelação. Deus me usa na revelação, pastor. Que bênção. Deus também usava com Miriam na revelação. Deus usava Miriam e ficou com lepra ainda. E Deus falou, não vou curar. Pode ficar com lepra até o fim, porque você gosta de rebelião. Miriam, você gosta de rebelião. E esse negócio de rebelião não é comigo. Eu não estou nesse negócio de rebelião. Deus falou para Miriam, está na Bíblia, basta a gente ler, está lá nas Escrituras. Deus olhou para Arão também, sacerdote que intercedia, gostava de interceder para o povo. Com você também eu não estou, meu filho, eu falo com você com sonho. Mas Moisés não. Moisés eu falo com ele face a face. É totalmente diferente de vocês. Deus não está em negócio de rebelião. Deus não está nesse negócio de divisão, não. Quando a igreja se prostrar, vocês vão ver o poder de Deus se manifestar. Quando a igreja se prostrar, mas cadê a igreja para se prostrar? Cadê a igreja para orar? Cadê a igreja que gosta de Bíblia? Que quando você convida para a Bíblia, mas vai para a internet para ver, mas gosta de fermentar. E ainda aplaude, como essa igreja aplaudiu o pecado, ainda aplaude o pecado hoje. Eu quero fulano, eu quero ciclano, eu quero esse. Meu Deus, que vergonha de ser cristão às vezes. Que vergonha de dizer que a gente, eu até falo para Deus, não tem lá no Portugal alguma alma para me evangelizar não? Manda em Portugal, sei lá, manda lá, se for assim, manda lá para a Ásia. Tem tanto lugar na Ásia que deve ter alguém precisando, porque nesse lugar que nós vivemos, meu Deus, as pessoas estão à procura por pessoas, e não estão com um propósito. Ei, quando a igreja ora, o milagre acontece. Quando a igreja se prostra, abra o seu coração, abra a sua alma, o poder de Deus vai manifestar, o poder de Deus vai fazer algo maravilhoso. O nosso corpo é lugar santíssimo, o Santo dos Santos, onde a glória de Deus se manifesta. Então devemos eliminar do nosso corpo que toda forma de conduta que não seja apropriada ao templo de Deus. Isso é individual. Isso aqui não adianta, não serve para pastor ficar corrigindo você não. Não, a conduta que você tem, você precisa analisar. Glorifica ao Senhor? Tem alguma coisa que não está glorificando a Deus? Sei lá, pastor, ultimamente eu estou falando tanto mal dos outros, eu preciso parar, minha língua não para. Ei, meu Deus do céu, eu tento frear ela, não consigo. Então consegue, vai, tenta frear um pouquinho. A língua de todo mundo peca, a minha hoje já pecou. Já pequei várias vezes, já falei mal de gente hoje. Quem sabe, você acha que não? Sou o maior pecador dessa cidade. Tem alguém aqui que não é?
Não, pastor, eu não sou não, eu sou a melhor pessoa. Você está no lugar errado, meu filho. Nós precisamos glorificar ao Senhor. Nós precisamos glorificar a Cristo, nós precisamos ver a nossa conduta, se a nossa conduta agrada o Senhor, se a minha conduta, e não adianta nós ficar procurando por fulano, por ciclano, para ver. Eu quero dizer para você que a Bíblia está aqui, quando nós meditamos nela, nós vamos analisar se o que estamos praticando agrada ou não a Deus. Agrada ao Senhor, a minha conduta tem agradado a Deus. Então a redenção do nosso corpo, olha o que Paulo está dizendo no versículo 20, pois ele os comprou e pagou o preço. Ele comprou. E aí nós pegamos nosso corpinho e queremos fazer do jeito que nós quer, seja com o dedo, seja com a mão, seja com a língua, não importa. Nós queremos usar o nosso corpinho, algo que não tem agradado o nosso Deus. Você e eu, de duas razões, Paulo está dizendo que nós fomos comprados, nós fomos criados por Ele e fomos comprados por Ele. Fomos criados por Ele. Se nós fomos criados para quê? Para o adorar. E depois de ser criado por Ele, Adão e Eva caiu. Para que Ele morreu então? Ele morreu para pagar o preço na cruz do Calvário por nós. Para isso que nós devemos usar o nosso corpo. A Bíblia chega a dizer em Romanos capítulo 5, versículo 12, e o versículo 19, a Bíblia diz, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte. Quem é esse homem? Adão. Você analisa. Ou você vive como Adão? Talvez está vivendo como Adão ainda. Não. Um homem veio à morte. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Mas lá no versículo 19 está dizendo, logo assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Ou você vive em Adão, ou você vive no Senhor. E se você vive no Senhor, irmãos, as nossas obras vai ser para glorificar a Cristo, a minha conduta, o meu corpo. Esse texto, eu quero que você entenda, talvez a gente prega bastante aqui, que Deus, Ele limpa cada um de nós no nosso interior, claro, mas Deus se preocupa também com o nosso exterior, o nosso corpo. O que nós fazemos com a nossa mão? Porque parece que é só o pecado da prostituição que está tudo em cena, e nós vivemos, e às vezes, um evangelho tão raso, apenas de exterior, e nós esquecemos de viver o verdadeiro evangelho, que talvez a nossa língua faz parte do corpo, os nossos olhos, o que a gente enxerga? Às vezes a gente passa o dia inteiro vendo coisas com os nossos olhos que não agradam o Senhor, talvez os nossos pés, talvez as nossas mãos, talvez os nossos ouvidos também é corpo. Será que o que eu tenho ouvido no meu dia a dia? Nós precisamos entender isso. Parece que o evangelho, nós vivemos um evangelho raso, um evangelho que nós não entendemos, e Paulo chega a dizer lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, um versículo que todo mundo diz, que todo mundo cita, que é um versículo maravilhoso, aí a gente lê, fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Outrora eu fazia o que eu queria, mas agora não, quem toma a decisão por mim é o Senhor. Outrora eu tomava decisão, outrora eu falava mal, outrora eu criticava, outrora eu me prostituía, outrora eu fornicava, outrora eu fazia o que eu queria, mas agora não. Fui crucificado em Cristo, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Ele habita em mim. O meu corpo é o templo do Espírito Santo. E ele diz, olha, a vida que agora vivo no meu corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Está lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Agora eu vivo pela fé. O meu corpo vive pela fé. Em terceiro lugar, os dois imperativos de Deus em relação ao nosso corpo. Volta lá ao versículo 18. Olha o que Paulo está dizendo no versículo 18. Fuge
da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Basta meditar nas Escrituras. O verbo aqui está no presente contínuo. Paulo está dizendo, é um ato contínuo. Precisamos fugir sempre da impureza. Paulo está dizendo, fazei vosso hábito fugir. Fuja. Mas é covarde. Fuja, seja um covarde. Por menos uma vez na vida, seja um covarde. Seja pelo menos uma vez. Se você até hoje não foi, seja dessa vez. Seja um covarde em relação às tentações sexuais. A Bíblia nunca nos manda resistir, mas fugir. Ser forte é fugir. Quer ser forte? Tem gente que gosta do perigo, não faça isso. É um ledo engano pensar que você e eu conhece os nossos limites e sabe até onde pode ir e quando deve parar. Cuidado, fuja, seja um covarde. A mesma Bíblia que nos manda resistir, o diabo nos manda fugir. Pastor, mas eu gosto de ficar com outro versículo. Resistir o diabo, eu gosto de resistir o diabo. Então fica lá, brinca lá com o bichinho lá. Tem gente que gosta de brincar com o cidadão, meu Deus. Contei a historinha outro dia para vocês sobre isso. Fuja. Quanto ao enfrentamento das tentações sexuais, a ordem de Deus é fugir, dar fora, dar o pé, correr. Isso é bíblico. O conselho de Paulo, não queira ser forte, reconheça a sua fragilidade e vá embora. Não brinque com essa situação. Não brinque. Fuja. Desapareça, fuja. Quando a gente, pastor, mas é só nessa área, fuja de tudo, fuja de grupinho, qualquer grupinho que você vê, fuja. Às vezes a gente olha só para um texto, isso aqui eu não tenho, isso aqui eu não tenho embaraçado, eu não me embaraço não, mas se embaraça em tantas coisas. E as pessoas vêm para o culto e saem reclamando, e saem murmurando, saem falando um monte de coisa e não glorifica o Senhor. Não glorifica a Cristo, e está ali, fica. Hoje nós estamos de uma certa forma observando o que o pregador fala. O pregador errou hoje. O pregador cantou um hino que não agrada a Deus. Às vezes a gente está assim na igreja. Às vezes, talvez tem coisas que está errada, mas não tá, para você não está servindo. Deixa sair, vai embora. Mas não murmure, não reclame. Eu saí de lá de cima, eu falei, é de cima, né? Acho que é cima. Saí lá de cima, falei, não, quero nem saber. Eu vim aqui e eu vou embora com a minha bênção. Vim embora para mim com a minha bênção. Sem reclamar. Por quê? Às vezes a gente vai em um culto e sai reclamando. Você viu a roupa das irmãs? Você viu aquilo? Meu Deus, você viu o microfone? Você viu não sei o quê? E sai murmurando. E perde a bênção. Perde a vitória. Por quê? Porque usa os membros para fazer coisa errada. Então Paulo está dizendo, fuja. O conselho de Paulo, não queira ser forte, reconheça a sua fragilidade, vá embora, não brinque com essa situação, fuja. Paulo está orientando, fuja. A única atitude segura em relação ao sexo é fugir. Uma pessoa que zomba do pecado é loucura. Tem gente que foge, mas fica, você está vendo lá? Meu Deus, a irmã caiu, o irmão caiu, você está vendo? Pode ter certeza, amanhã será você que vai cair. Por quê? Porque está alimentando, está de uma certa forma, em vez de a igreja ficar olhando essas coisas, vai orar, vai clamar, vai pedir misericórdia ao Senhor, vai pedir compaixão a Deus. O interessante é que o verbo usado aqui pelo veterano apóstolo Paulo para fugir está no presente contínuo, ou seja, é um ato contínuo. Fuja hoje, fuja amanhã, fuja o mês que vem, fuja o ano que vem, fuja. É o que ele está orientando. É o que ele está nos ensinando aqui. Faça como José do Egito. Fuja. Paulo está orientando. A mulher falava para ele todo dia: deita-te comigo, varão.
deita-te comigo. Ei, e aquele homem, José, no dia seguinte ela voltava e dizia para ele: deita-te comigo. No ano seguinte, a mesma ladainha: deita-te comigo. Porém José fugiu da sedução da sua patroa, dizendo-lhe sempre a mesma coisa: não, não e não. Fuja, fuja. É a orientação do veterano. E quando a mulher tentou agarrá-lo, ele fugiu, preferindo ir para a cadeia com a consciência limpa, do que ficar livre e preso no cipoal da culpa e do pecado. Ele fugiu, preferiu ir preso, foi caluniado. Às vezes, não importa, eu não estou para dizer que se fulano ou ciclano, tem gente que é caluniado, tem pessoas às vezes que é caluniado. Nós devemos julgar conforme a palavra do Senhor, não condenar. Condenar, nós não devemos condenar ninguém, mas julgar conforme as escrituras do Senhor. O conselho positivo de Paulo olha o versículo 20: pois ele os comprou e pagou o preço, portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Use o seu corpinho para glorificar a Ele. O Espírito Santo nos foi dado com o propósito de glorificarmos a Cristo. Lá em João 16,14, o Espírito Santo também, ele usa o nosso corpo para glorificarmos a Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 20 e 21, gloriamos a Deus o nosso corpo, quando usamos em santidade e pureza. Glorifique o seu dedo, glorifique a Cristo, glorifique ao Senhor. Ajude alguém, ajude uma pessoa com suas mãos. Glorifique sempre o Senhor, glorifica sempre a Cristo. Glorificamos a Deus no nosso corpo, quando entregamos os nossos membros como instrumentos de justiça e não como servos do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 12 ao 14. Glorifique a Cristo. Glorificamos a Deus do nosso corpo, quando empregamos nossas forças, sim, energias, dons e talentos, para servirmos ao Senhor e fazermos a sua vontade. Vamos glorificar a Cristo. Glorifique. Tem momentos da nossa vida que é tão difícil. Glorifique. As pessoas estão te criticando. Glorifique. As pessoas estão te apontando, glorifique. As pessoas estão achando isso de você, glorifique. Se você está fazendo para Cristo, glorifique ao Senhor. Analise a sua conduta. Veja você, porque aqui o pastor não está para ver fulano, ciclano, não. O pastor também precisa da misericórdia do Senhor, precisa da graça do Senhor. Se minha língua está me condenando, olha, eu preciso frear minha língua. Se minha mão está fazendo eu pecar, eu preciso segurar as minhas mãos. Tudo que vier a minha mão para fazer, faça conforme a vontade do Senhor. Glorifique. Se você tem lá as suas mãos para usar o teclado do seu celular, ou usar a internet no seu notebook, não importa, faça para glorificar a Cristo. Tudo que for você fazer, faça, glorifique, porque as pessoas ficam atrás. Pastor, posso isso? Glorifique ao Senhor. As pessoas querem que alguém responda. Está na Bíblia, às vezes a Bíblia está falando tudo, e as pessoas acham que às vezes o pastor tem a solução, que fulano, que ciclano. Não, a Bíblia tem resposta para tudo. Basta nós ter o discernimento, o entendimento e glorificar ao nosso Senhor. Fique em pé, cante comigo, louve assim, ó. Ao único que é digno de... Ao único, cante. Ao nosso ser. Oremos ao Senhor, clamemos a Ele. Soberano Deus, eterno Pai que estás no céu, damos graças ao Senhor por este dia, por esta oportunidade, Pai. Senhor, que as palavras, Senhor, aqui proferidas, Pai,
que as palavras venham a ser para nossa edificação, que as palavras, Senhor, ministradas no dia de hoje, Pai, que venha a ser para a minha edificação, Pai, que as palavras, Senhor, ministradas neste lugar, que a honra, que a glória do Senhor, Pai, seja manifesta em nossas vidas, Senhor, e nós venhamos, Pai, observar, Senhor, o nosso corpo, que nós venhamos observar os nossos membros, Pai, que os nossos membros venham, Pai, para glorificar ao Senhor,